Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário, né, você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao meu canal. E quem sou eu? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Sobreira e esse é o meu canal falando sobre livros e falando sobre vinhos, mais especialmente devaneios na Bahia. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas assim, quem é você? Quem é Luísa? Veja bem, eu sou pernambucana, nascida e criada na cidade de Salgueiro. Durante alguns anos eu estudei fora, na Paraíba, quando eu fui fazer a faculdade de Direito. E desde aquela época, na realidade, desde muito nova, eu sou apaixonada por livros. Eu descobri os livros muito tardiamente. Já na minha oitava série, eu tive contato, né, mais propriamente a leitura. E desde então eu não consegui mais parar de ler. E eu digo que a leitura, ela me fez quem eu sou hoje. Se não fosse os livros, eu não seria a Luísa que está hoje ocupando o cargo que ocupo, no lugar onde estou. E eu sempre falo que a leitura, ela é uma porta que se abre na nossa vida, uma porta de uma nova vida, de uma nova perspectiva que muitas vezes a gente nunca imaginou, a gente nunca sonhou. Então, eu descobri através dos livros um novo universo, um novo caminho, uma nova perspectiva. Até porque eu sou a primeira da minha família a fazer faculdade. Isso se deu não só a mim, não só a minha mãe que me criou, que investiu na minha educação, mas se deu aos livros, que criou em mim desejos, criou em mim sonhos. Coisas que antes eu não imaginava, eu não pensava, eu comecei a pensar por causa dos livros. Então o livro, ele tem esse poder mágico de trazer para a nossa vida coisas que a gente jamais imaginou ser capaz de pensar, de viver, de sonhar. E hoje, contando desde o primeiro livro que eu li, que faz muito tempo, sim, eu esqueci de apresentar a vocês. Essa bebezinha aqui, ela é Juma. Juma é minha filhota, ela já vai fazer 2 anos. E muito provavelmente vocês também sempre vão ver ela aqui no vídeo comigo, viu? Sempre companheira, sempre colada em mim, nunca quer me deixar sozinha, até para ir no banheiro. Ela me acompanha. E ela também gosta de livros, viu? Sendo que, diferentemente de mim, que gosto de ler livros, ela gosta de comer os livros. Então tem essa pequena diferença entre a gente. Mas voltando para os livros. Eu selecionei 5 livros que resumiriam a minha personalidade. Ou melhor, que resumiriam a minha trajetória, livros que marcaram a minha vida, que marcaram o meu caminhar, que trouxeram novas perspectivas sobre mim, sobre o meu futuro, sobre aquilo que eu queria. O primeiro livro é Cidade do Sol. Esse livro eu comecei a ler quando eu estava ainda na escola. E foi assim, foi coisa de um dia. Eu li ele literalmente em um dia. E eu me lembro que esse livro ficou muito marcado para mim, porque eu chorei muito lendo esse livro. Acho que foi o primeiro livro que eu li na minha vida, que eu me derramei em lágrimas durante todo o livro. E é um livro muito marcante, porque foi a primeira vez, talvez, na minha história, que eu me deparei com a causa da mulher, com a violência contra a mulher na sua face mais cruel. E o livro traz a história de Miriam e Laila, 2 mulheres criadas no mesmo país, em tese com a mesma cultura, mas que tiveram criações totalmente diferentes, com famílias diferentes, com ideologias diferentes, em especial sobre a educação feminina, sobre a valorização da mulher dentro da sociedade. E ler esse livro me trouxe uma consciência muito forte do que é ser mulher na sociedade, do preço que a gente paga por ser mulher. Então foi a primeira vez na minha vida que eu parei para pensar sobre o tratamento desigual que eu recebia na minha vida, na minha família, e dentro da própria sociedade. Eu li esse livro quando eu tinha 15 anos, 16 anos, e eu reli esse livro 11 anos depois, há pouco tempo, e
me surpreendeu mais uma vez e continuou sendo um livro muito marcante para mim, porque ele remete toda essa figura, toda essa imagem da Luísa, mulher que entende o papel da mulher na sociedade e não aceita todas as injustiças que nós mulheres somos vítimas dentro do sistema. O segundo livro que eu quero trazer é Minha História, de Michelle Obama. Esse livro eu já citei, eu já indiquei para 50 mil pessoas, para todas as minhas amigas, eu cito em toda palestra que eu dou. Tudo que eu falo em livro, eu falo sobre Minha História, de Michelle Obama. Michelle Obama, todo mundo sabe que ela foi a esposa, é a esposa de Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, ela é uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos. E o que me chama muita atenção dentro da história de Michelle é o quanto nós, mulheres, somos levadas a acreditar que existe um caminho traçado e que muitas vezes só existe um caminho que a gente pode trilhar na nossa vida. E é mentira. Existem diversos caminhos, existem diversas possibilidades, inúmeras na realidade. E Michelle é um exemplo disso. Ela saiu de uma família pobre, através de bolsas de estudo, conseguiu se formar em grandes universidades. Ela é formada em Harvard, ela é advogada, ela trabalhou em um grande escritório. E o mais impressionante da história de Michelle é que ela traz uma visão muito diferente de vida para mim, no sentido de eu questionar, será que o dinheiro é o que a gente realmente traz felicidade? Será que o sucesso está atrelado ao dinheiro, está atrelado a ocupar grandes cargos? E ela se questionou isso através de uma percepção do que ela gostaria de ser e de fazer, no que ela acreditava, o que ela queria para o futuro. E ela começou a questionar isso também depois de conhecer Obama. E aí eles começaram essa relação, ela se questionando, ela se viu saindo de um emprego em um grande escritório de advocacia que ganhava X e foi para outro ganhando metade do que ela ganhava e depois ela terminou em outro que ela ganhava um quarto do que ela ganhava inicialmente e ela decidiu seguir o coração dela. Durante toda a trajetória dela, ela seguiu o coração, ela seguiu aquilo que ela acreditava, aquilo que ela pensava. Então, ela trouxe para a minha história esse senso de fazer o que eu acredito, fazer o que eu amo, de entender que não existe um só caminho. Eu posso ser e eu posso fazer o que eu quiser. E no final, ela terminou sendo aí uma grande escritora, super conceituada, rodou o mundo inteiro dando palestras, conhecendo pessoas, enfim, ela é uma grande inspiração e a história e a lição que ela me trouxe, né, a partir da sua vida, é de que a gente pode ser e fazer o que quiser, independentemente da idade, independentemente do tempo, enfim. E aí outro livro que também vai seguir essa mesma trajetória é A Bailarina de Auschwitz, de Edith. Esse livro, ele é simplesmente extraordinário. Ele é baseado em fatos reais, ela é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ela demorou muitos anos para conseguir superar o trauma. E quando eu falo superar o trauma, eu falo não somente falar sobre o trauma. Para realmente superar, talvez a gente passe a vida inteira superando coisas que a gente viveu. E eu acredito que a vida de Edith é uma vida de superação. É uma vida em que diariamente ela se desafia a superar o que lhe aconteceu, para não ser definida por aquilo que viveu. E ela escreveu esse livro aos 90 anos de idade. Então, eu preciso falar mais alguma coisa? Ela é simplesmente maravilhosa, a história de vida dela, o modo como ela lidou com tudo, e ela traz uma lição muito importante de que o tempo, ele nem sempre é inimigo. O tempo, ele pode ser um amigo também, ele pode nos ajudar a entender um pouco mais o que somos, por que vivemos o que vivemos, porque foi preciso viver aquilo, e talvez, assim como ela, a gente passe a vida inteira tentando entender, tentando superar. E eu sou uma pessoa que eu tive muitos traumas na minha vida, e esses traumas, muitas vezes, a gente gosta de colocar eles para debaixo do tapete,
mas é importante entender que existe um tempo dele ficar ali embaixo do tapete, mas é inevitável a gente tirar o trauma debaixo do tapete e muitas vezes ter que dançar com ele, bailar com ele. E como eu escrevi recentemente um texto, de preferência no ritmo blues, entendeu? É um ritmo sexy, um ritmo meio caliente. Caliente assim, porque eu acho muito misterioso, é uma incógnita o blues. Então, muitas vezes, talvez seja isso que a gente tenha que fazer com a nossa vida, a gente tem que romantizar a nossa vida. Outro livro aí que eu vou trazer dentro dessa esfera de autoconhecimento foi o livro de poesias de Rupi Kaur, Meu Corpo, Minha Casa. Na verdade, todos os livros de Rupi Kaur, eles me marcaram muito. Desde o primeiro livro dela, Outro Jeito de Usar a Boca, e assim sucessivamente todos os outros, falam muito, né, sobre a força feminina, sobre a energia feminina, sobre o que é ser mulher, sobre o que é se entender, se conhecer e aproveitar e estar na sua própria pele. Então, nesse livro dela, Meu Corpo, Minha Casa, ela fala muito sobre a dor do que é estar em si, a dor do que é estar no próprio corpo, porque é inevitável. A nossa casa é o nosso corpo. Se existe a coisa mais certa que existe nesse mundo, é isso. O nosso corpo é a nossa casa. A gente está e a gente tem que estar em si. É o único lugar, de fato, que nos pertence. Mas quando você não se sente dono do seu próprio corpo, é como você ser um estranho dentro de si. E é daí que muitos problemas que a gente passa está inserido, né? É você se sentir estranho dentro de si, dentro do seu próprio corpo, você não está integrado, corpo, alma, mente. Então existe muitas vezes uma desconexão. E a sociedade que a gente está, especialmente, com muita ansiedade, com diversos transtornos, enfim, cada vez mais a gente é desafiado a estar dentro de nós. E a pandemia também veio trazer muito disso, né? Essa ideia do pertencimento, da solitude, de você estar consigo mesmo. E eu conheci o Pical através de um vídeo que eu vi na internet, de algumas falas dos livros dela. E aí, quando eu comecei a ler, eu me apaixonei. E assim, quando saiu Meu Corpo, Minha Casa, foi mais ou menos, foi no período da pandemia. Então, me vestiu mesmo, o livro me vestiu, serviu como uma luva, como diria. Outro livro aí também, muito peculiar dentro dessa parte de autoconhecimento, de estar em si, enfim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, é O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. Esse livro também foi um livro que eu chorei do início ao fim. É um livro que me marcou muito, eu diria que é um dos livros brasileiros que mais me marcou. Ela é uma autora contemporânea, está fazendo bastante sucesso. Tem 2 livros aí publicados e O Peso do Pássaro Morto é um deles. E é interessante porque trata a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos, sendo que não vai trazer muitas características, por exemplo, como um nome. E talvez a ideia da autora seja exatamente fazer com que a gente se sinta essa mulher. Todos nós somos essa mulher. E me lembra também o livro de Clarice, né, Hora da Estrela, que eu escrevi um texto e eu falo, né, todos somos Macabea. E eu entendo mais ou menos isso. O Peso do Pássaro Morto fala muito sobre o que é a vida, sobre as dores do que é viver. E uma das coisas que eu tive que aprender a lidar durante todo esse período de pandemia para cá é a ideia não só da finitude da vida, mas também de que a vida é injusta. A vida é injusta. Não tem como a gente ter o que a gente quer, da forma como a gente quer, na hora que a gente quer. E por mais que a gente tenha algo, por mais que a gente conheça uma pessoa, muitas vezes a gente descobre que não conhece essa pessoa. Ou então que tem muita estima por essa pessoa e vai continuar a ter essa estima. Mas a pessoa não tem estima por você, ou então a pessoa vai deixar de ter estima por você. E às vezes você percebe que não depende de nada que você faça. Às vezes o que lhe acontece, ou o que acontece aos outros, é tão exclusivamente pertencente a ele.
Então, muitas vezes a gente vai ter desconexões, desencontros, desenganos, coisas que vão fazer parte tão somente daquilo que o outro é e tão somente parte daquilo que a gente é, e a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com a injustiça da vida, com a injustiça das dores e, mais uma vez, com a solidão. Eu acho que foi a partir desse livro que eu comecei a perceber cada vez mais, bem mais forte, de que conforme a gente vai ficando velho, mais só a gente é. Porque existem dores, existem problemas que ninguém mais vive, que ninguém mais passa. Só a gente. Em tese, assim, muita gente passa, vive a mesma coisa que a gente vive, mas só você sabe dizer a dor que você sente. Ninguém pode chegar e diagnosticar a tua dor. Claro que as pessoas elas podem nos ajudar a entender, os profissionais podem nos ajudar a entender a nossa dor, a lidar com a nossa dor, mas a nossa dor, ela é solitária, ela é sozinha, ela é nossa. E uma frase, né, até bíblica, que foi dita por Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Então a gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho. E a nossa vida, muitas vezes, apesar de acompanhados, também é uma vida sozinha. Então, assim, essa ideia de do quão só estamos é uma ideia que vai ser trazida aí no livro de Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto. E talvez tenha sido por isso que me marcou muito essa leitura, porque eu estava passando por um processo de muita solidão. Eu nem vou dizer solitude, inclusive recentemente eu li, né, um livro que falava sobre essa ideia de solidão. Mirei no amor, encontrei a solidão, acho que é algo do tipo. E aí a autora, ela foge dessa ideia de querer trazer a solitude e fala mesmo sobre solidão, de que nós a solidão é algo intrínseco a gente, a nossa vivência, a nossa vida, enfim. E aí eu disse que eram 5, né? Mas aí eu queria trazer um outro livro, um bônus aí para vocês, que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Foi um livro que eu li durante a pandemia, me marcou consideravelmente a leitura desse livro. E tem uma frase que eu até selecionei para ler para vocês. Uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Durante o livro de Saramago, ele não cita o nome dos personagens. Os personagens são conhecidos por aquilo que, em tese, eles são: a mulher do médico, o médico. E a crueza da escrita de Saramago, ela evidencia de forma muito grave, eu diria, o estado da humanidade, do que é ser humano, do que é estar humano. E todos os livros que eu trouxe, né, foram bem filosóficos, mas eu diria que esses livros representam muito as principais situações, vivências, emoções, discussões que eu tive comigo mesma nos últimos anos. E eu diria que esses livros me fazem. Na realidade, os livros que lemos, eles definem o que somos. Na realidade, os livros que lemos definem o que somos. E é interessante a gente observar e a gente buscar cada vez mais diversificar nossas leituras, procurar e descobrir novos autores. Eu, durante muito tempo, eu li só um estilo literário. Era romântico, estrangeiro, um homem e uma mulher, aquele romance bem água com açúcar. Não discrimino, adoro, até porque é uma forma de leitura para mim, terapêutica, quando você já sabe o que você vai encontrar, então você lê para você se distanciar do mundo. Sendo que a leitura, ela não pode ser só um movimento de se distanciar do mundo. Deve ser também um movimento de nos aproximar do mundo, nos aproximar de nós mesmos. E durante muito tempo eu usei a leitura mesmo, assim, para me distanciar de mim, me distanciar do mundo, de ficar ali naquela bolha literária. E é maravilhoso estar na bolha literária, sabe? É incrível. Mas aí, em 2020, eu participei de um clube de leitura. Agora a gente está tentando retomar ele. E eu percebi o quanto que é rico, sabe? Você diversificar a leitura, você ler coisas diferentes, você ler coisas que você nunca imaginou que leria.
você discutir essa leitura, você procurar saber mais, você mergulhar literalmente dentro desse mundo literário. E eu pretendo fazer um pouco disso com vocês. Então eu não vou trazer só a sinopse, a resenha do livro. Eu quero debater com vocês o livro, eu quero falar sobre os autores, falar sobre o momento de vida dos autores quando eles escreveram esses livros. Eu quero entender e mergulhar um pouco mais dentro desse universo. E eu quero fazer isso com vocês. É um projeto que eu tenho há muito tempo, há muitos anos. E muita gente sempre dizia, Luísa, por que tu não cria um canal? Por que tu não cria um canal? E aí eu sempre, eu vou criar. Fazia resenha lá no Instagram, sendo que fica uma coisa muito assim, descompromissada. E agora eu quero assumir o compromisso comigo, de me dedicar a isso, de me dedicar a essa paixão que, inclusive, durante os últimos anos eu fui um pouco privada dessa paixão, porque eu fui diagnosticada com ansiedade, uma ansiedade patológica, eu precisei fazer um tratamento com uso de medicamentos, com terapia, e um dos maiores problemas que eu tive foi exatamente ler, eu não conseguia ler. A minha mente, ela viajava muito, tinha uma aceleração gigantesca de pensamentos, tudo ao mesmo tempo vindo, e eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia sentar, olhar para um papel e ler. E aí, agora, graças a Deus, livre desse problema, eu estou retomando e eu quero mergulhar profundamente, me jogar do abismo aí literário e viver todos os clichês que seja possível viver, sabe, dentro desse universo. E eu quero te convidar para você me seguir, para você se inscrever no meu canal, deixar o teu joinha, o teu curtir, até para eu saber se você realmente está gostando, se eu não estou endoidando aqui, enlouquecendo, enfim. Mas me segue e espero ver vocês no próximo vídeo.